No âmbito da Semana da Leitura, demos palco às vozes e imaginação dos alunos que recriaram uma lenda em som e imagem. Olá, vamos apresentar uma compilação a várias vozes E ilustrações sobre a lenda. O Gênio de Candil. Em tempos que já lá vão, viveu no lugar de Pesantil, na freguesia de Croft, um rapaz muito especial que não sabia onde nasceu, nem quem eram os seus pais. Ainda recém-nascido, foi deixado à porta da igreja, de onde foi recolhido pelo Padre António, simpático e de bom coração. Batizou-o, apadrinhou-o e chamou-lhe Jonas. A criança cresceu no seio da igreja E o pároco, ensinou a ler e a escrever. à medida que crescia, O rapaz ajudava-o nas tarefas domésticas. Sempre que tinha um tempo livre, Jonas escapava-se para a biblioteca da casa paroquial e lia as histórias que contavam livros. Mas certo dia, o padre morreu e foi nomeado para a paróquia um novo pastor que trouxe consigo toda a família, e já não sobrava espaço na casa para Jonas. Aconselhou-o, por isso, a procurar algum lavrador que o pudesse acolher em troca de ajuda na lavoura. Assim fez o rapaz que, ao raiar do dia, foi batendo de porta em porta à procura de abrigo e de trabalho. Mas todos o afastavam. A última porta onde bateu vivia o humilde lavrador, Joaquim, com a sua mulher. Apesar das dificuldades com que viviam, acolheram Jonas como filho. O tempo foi passando e Jonas cresceu. Aos poucos foi-se entregando às memórias os livros que lera no passado e que o acompanhavam nas horas dedicadas às tarefas agrícolas. Um dia, enquanto cavava a terra, encontrou um baú que continha um objeto que o transportou para lembranças das fantásticas histórias sobre gênios que viviam em lâmpadas. Ao lado do objeto estava um pergaminho que continha caracteres Indecifráveis, mas não lhe eram estranhos. Depois de esconder o baú e de copiar os caracteres para um papel, decidiu procurar Alguém que soubesse decifrar aqueles desenhos e que lhe explicasse o seu significado. Soube então que se tratava de letras do alfabeto árabe. mas não lhe conseguiram desvendar. O significado aconselharam-no, porém, a desfazer-se, daquele papel que lembrava a falsa religião dos mouros. Regressa a casa. Não teve dúvidas que o objeto era um candil árabe. Levado por um sentimento magnético, tomou a decisão de partir para... resolver o enigma. Após longos dias de caminhada, chegou à Sevilhinha magro e desnutrido e desfaleceu, num monte povoado de oliveiras. Aí foi acolhido por Duas mulheres, mãe e filha, de nome Umari. Ao acordar, disse-lhes que pretendia atravessar o mar e chegar a Marrocos. e mostrou às mulheres o papel que levava consigo. Apesar de serem descendentes de árabes, Não conseguiam ler, Caracteres, embora percebessem que falavam de uma maldição. aconselharam-no a ir a uma montanha, Jebel Musa, Perto de Ceuta e falar com o ermita Nazair. Jonas assim fez. Algum tempo depois, atravessou a fronteira e subiu a montanha para falar com um marabuto que vivia na caverna. Depois de ver o papel, o homem traduziu o texto. A mensagem era a seguinte: este candil guarda um gênio que pode conceder 7 desejos. Antes de desaparecer para as areias do teto, Onde ficará para sempre. mas o seu mestre só terá direito ao último desses. 7 desejos. todos os 6 anteriores terão obrigatoriamente de ser concedidos a outras pessoas na presença do candil. E mediante A invocação da seguinte fórmula dita em qualquer idioma. Gênio do Candil. O teu mestre ordena-te que Concedas o seguinte desejo a quem te aprisiona e diz qual era o desejo. Ao ouvir o ar de felicidade do jovem, o ermita aconselhou Jonas a ser prudente, informando que os gênios das lâmpadas também costumavam esconder alguma coisa para se vingarem dos humanos. que os prisionaram durante tanto tempo. No regresso a casa, as ideias fluíam-lhe, No pensamento. Aquela gente que o desprezara. vida toda, agora iria ver o quão poderoso ele era. A viagem passou de novo pelo caseiro das duas mouriscas que o ampararam e lhe salvaram a vida, cheio de gratidão. Jonas Contar-lhes o que lhe dissera o Ermita, diz-lhes Ainda para escolherem o primeiro desejo, saúde e riqueza. Triste por ter de ir embora, Jonas pede a Mari que espere por ele e parte para Pedrantil. Ao chegar a casa é recebido com carinho pelos pais adotivos que lhe pedem para contar as Aventuras. Também o padre da aldeia Chama-o à sua casa. Jonas decide então confessar-se e, ao fazê-lo, dá-lhe conhecimento do candil. Depois de conhecer o segredo, o padre pede-lhe que lhe conceda o desejo de se tornar o novo abade Abade, do mosteiro do Estela.
apesar de não gostar dele, por ter queimado os livros e o ter expulsado. A casa do padre que o acolhera. Jonas percebe que sem isso não teria conhecido os seus pais adotivos, não teria encontrado o candil, nem se teria apaixonado por Marie, pelo que consente fazê-lo. Contra as expectativas de todos, o padre André é eleito no dia seguinte, por voto secreto, abade beneditino do mosteiro. A notícia das capacidades de Jonas conceder desejos espalha-se um a um. Os que o haviam negado e negado um teto foram ter com ele, exigindo que Lhes concedesse desejos, que mais não eram do que uma manifestação dos pecados capitais: inveja, avareza, soberba, gula, preguiça, ira e luxúria. Tudo isto pesava na consciência de Jonas, que via a aldeia e as redondezas transformadas num inferno, onde o caos se instalara. No meio desta correria aos desejos e do desapontamento que sentia, Jonas não se apercebera que Emília, a mulher de Joaquim, estava doente, às portas da morte. Quando o pai adotivo lhe bate à porta, Jonas perguntou-lhe qual seria o seu maior desejo. Ao que este responde que seria ter a mulher que sempre amou e que sempre o apoiou viva e terem uma casa decente para viver. Jonas abraçou Joaquim E beijou a Emily na testa e, lavada em lágrimas, saiu em silêncio. Voltou para o seu quarto E não tardou-a E ouvi-se baterem-lhe à porta e abriu o seu coração. Encheu-se de alegria ao ver Joaquim e Emília sorridentes, saudáveis e felizes. Na manhã seguinte, quando acordou para ir trabalhar, ouviu o ruído de uma multidão enfurecida. Jonas pensava nos males Que provocara o gênio do candil e lembrou-se das sábias palavras do padre António. Nunca aceites o que não mereces e restitui o que te ofereceram. se a oferenda for fruto do sentimento alheio. Vendo A fúria da multidão a aumentar e, sabendo que estava a colocar em perigo a vida todos os que habitavam naquela casa. pegou no candil e pediu ao gênio que desfizesse todos os desejos que anteriormente lhe havia concedido, à exceção de o último, que concedera a Joaquim, que era como um pai para ele.